O câncer é considerado a doença mais temida da atualidade, com 18 milhões de novos casos e mais de 10 milhões de óbitos por ano. O que eu devo saber para prevenir essa doença? Olá! Neste terceiro episódio da série Fleming Explica, nós vamos receber a doutora Daniela Lessa, médica oncologista, que vai nos explicar um pouco mais sobre o diagnóstico precoce e prevenção do câncer. Olá, doutora Daniela, seja bem-vinda. Olá, Ronaldo. Obrigada. Quais são os tipos de câncer mais comuns entre homens e mulheres? Bom, segundo as estatísticas brasileiras, o câncer mais comum em mulheres é o de mama, seguido por colo retal e, em terceiro lugar, o do colo de útero. Já nos homens, é o câncer de próstata, seguido do câncer coloretal também e, em terceiro lugar, o câncer de pulmão. Quais são os fatores que podem contribuir para a formação de um câncer? Bem, basicamente nós temos os fatores hereditários, genéticos, que são os genes que nós carregamos, e também temos os fatores ambientais do tipo de vida que levamos. O componente genético representa cerca de 10 a 20% nesse processo. E como podemos reduzir o risco de um câncer aparecer ao longo da nossa vida? Bem, nós podemos agir diariamente nos fatores que são modificáveis, que estão ao nosso alcance, realizando atividades físicas regularmente, cuidando da alimentação, que é diminuir a ingesta de alimentos processados e aumentar a ingesta de alimentos frescos, evitar o uso de álcool, assim como fazer uso das vacinas que previnem contra câncer também, da hepatite, do HPV, muito importante, e evitar a exposição excessiva aos raios ultravioletas sem proteção. Sabemos que quanto antes um câncer for identificado, maiores são as chances de cura. Quais são as recomendações que você daria para prevenção e identificação precoce da doença? Bem, para as mulheres, o exame de mamografia a partir dos 50 anos. Algumas sociedades recomendam antes, a partir dos 40, se tiver algum familiar no grupo de risco, E para os homens, da mesma forma, o rastreamento por câncer de próstata, a partir dos 50 anos na população em geral, ou 40 anos se tiver algum familiar com essa doença. Quanto aos outros tipos de tumores, existem muitos que a gente pode também fazer exames de rastreamento, O câncer de intestino, que é um dos mais importantes em homens e mulheres, a partir dos 50 anos, uma colonoscopia, ou um exame mais simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Quais são as situações que pessoas com menos de 50 anos devem procurar um profissional para fazer um exame preventivo? Basicamente, as pessoas que têm um histórico familiar forte para câncer. Isso significa familiar de primeiro grau, que é mãe, pai, irmão, ou filho também, ou que tem um histórico pessoal já de câncer. E no caso das mulheres, qual é a importância do autoexame das mamas? O autoexame das mamas, em especial em pacientes que ainda não têm uma indicação de mamografia, é muito importante para o seu autoconhecimento. Então, na vigência de perceber alguma alteração na mama, um nódulo ou alguma alteração na pele, ele pode levar essa mulher a ir em busca de um diagnóstico antes do que se ela esperasse a idade para fazer uma mamografia. E quais são os exames de laboratório que são úteis tanto para o rastreamento, a detecção, quanto para o acompanhamento de um câncer? Para rastreamento, o PSA e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Claro, alguns outros exames podem vir a dar alguma suspeita, mas não são diagnósticos de câncer. Inclusive, nós temos marcadores tumorais, que são exames de sangue, que são feitos no laboratório e que podem ser realizados para os pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer. Então, alguns tumores produzem substâncias que são detectáveis no sangue, a gente pode acompanhar esse paciente que já teve um diagnóstico, se ele está com risco da doença voltar ou não. Mas para antes de se ter esse diagnóstico, ou seja, para rastreamento,
Esses marcadores tumorais, como nós chamamos, que são o CA125, o CEA, CA19.9, que às vezes a gente vê solicitações como rastreamento, eles não servem para rastrear, só servem para acompanhar. E os exames que identificam o risco hereditário de uma pessoa desenvolver o câncer ao longo da vida, quando eles devem ser realizados? Bom, esses exames, eles devem ser realizados sempre que o paciente tiver um histórico familiar forte. Então, ele deve procurar o seu médico de confiança, um geneticista, para que possa fazer o exame correto e que possa interpretar ele corretamente também. Porque são exames que expressam probabilidades e possibilidades. Então, é uma área em evolução e é importante que o médico esteja acompanhando. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma dúvida muito comum das pessoas. O câncer tem cura? Sim, o câncer tem cura, Ronaldo, especialmente se há o diagnóstico precoce. Mas mesmo nos casos em que a gente não consegue diagnosticar precocemente e que o tumor já é detectado no estágio mais avançado, é possível curá-lo em muitas situações ou mesmo tratá-lo como uma doença crônica, que permite uma excelente qualidade de vida cada vez mais. Ok, muito obrigado, doutora Daniela. Eu que te agradeço.